Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Massa News. Hoje estamos aqui com especialistas para falar um pouquinho da saúde da mulher e que são muitas dúvidas. Então, você que está acompanhando a gente já pode ir participando. Eu vou apresentar os nossos convidados aqui. Boa tarde para vocês, seja bem-vindo aqui o Dr. Cléo Otaviano Meza Júnior, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Seja bem-vindo, doutor. Também a doutora psicóloga Rose Benedetti. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E o ginecologista, o doutor Marcelo Chemin Nicola. Sejam bem-vindos aqui, né, ao Massa News. Bom, eu acho que as principais dúvidas que as mulheres levam para o divã, vou começar aqui com a doutora Rose, esclarecendo um pouquinho isso para a gente. Nós temos assim, no meu trabalho hoje, eu trabalho no hospital e eu atendo a maioria das pessoas na área de oncologia, né? Então, existe uma dúvida um pouquinho diferente, né? Mas em consultório, qual é a dúvida maior? É uma baixa autoestima, dificuldade no relacionamento por falta de estímulo, frigidez, desinteresse. E tudo isso vem em decorrência não só da relação, né, do casal, da rotina, mas problemas físicos, né, hormonais, que vêm a desestimular todo esse relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, são os maiores dilemas mesmo, sim, a questão de relacionamento. Sim, sim. O que tem a ver mais com a saúde? Sim. No caso das mulheres, o passar, o decorrer da idade, né, o envelhecimento, a própria rotina, o estresse de rotina que traz a elas um desinteresse do relacionamento íntimo, a parte hormonal que tem um decréscimo desse interesse, tudo isso gera um certo desavenças, um desentendimento, um distanciamento, né, do casal. Então, isso tem muito a ver. Deixa eu aproveitar que nós estamos com o endocrinologista aqui para falar um pouco dessa questão hormonal. Doutor, como um endocrinologista pode ajudar na saúde da mulher? Então, acho que de várias formas, né? Eu acho que o endocrinologista não é o primeiro profissional que a mulher vai procurar, né? Em geral, a mulher tem um médico dela, que seria o ginecologista, né? Que eu acho que é a especialidade que vai atender a mulher numa primeira instância. Mas muitas vezes o ginecologista vai encaminhar a paciente para o endocrinologista porque a gente vai trabalhar junto, né? Como a colega mesmo falou aqui, essa questão hormonal durante todo o desenvolvimento da mulher, acho que desde a fase da puberdade até a fase do amadurecimento ali, do início da fase adulta, depois na fase do envelhecimento, a menopausa, né? Ela tem toda uma influência hormonal ali, não só do hormônio produzido pelo ovário, mas outras glândulas também podem influenciar. Então a endocrinologia é muito ligada. E na endocrinologia, o que é interessante é que as doenças endócrinas são muito mais comuns em mulheres do que em homens, né? Então acaba que a nossa especialidade atende muitas mulheres, né? A nossa população prioritariamente é de mulheres. São de mulheres. Bom, vamos falar então agora com o ginecologista, né? Que atende, acho que os maiores problemas. Com certeza. Doutor, Oi. O que mais aflige hoje as mulheres? Bom, nós somos considerados o clínico da mulher. As mulheres chegam para nós com os mais variados tipos de queixas, né? Existe uma rotina básica em consultório, né? Que você atende lá, distúrbio hormonal, que é geralmente rolo menstrual, que eu gosto de usar esse termo, que é bagunça de menstruação, tanto para mais como para menos. A gente atende muita secreção vaginal anormal, porque são os corrimentos, dores pélvicas e algumas questões veladas relacionadas à sexualidade que não vem de cara, vem só depois. Mas a grande maioria nossa, mesmo do dia a dia, nosso consultório, em ginecologia, sem falar na obstetrícia, é justamente os problemas relacionados à menstruação, relacionados à dor, cólica, rolo de menstruação, secreção vaginal anormal e dores em geral. Mas elas têm muita queixa vaga, né? Essa que é a verdade. Tem muita queixa. É muito comum, doutor, terem dúvidas a questão de o anticoncepcional, né? Porque hoje existem infinitas variedades aí para você poder utilizar. Mas qual adapta, às vezes o que é adequado para uma não é para outra? Perfeito. Nós temos 3 estrogênios e pelo menos umas 10 progesteronas. Eu associo a dose do estrogênio e associo a dose do progestogênio, isso falando da pílula combinada. Então imagina a quantidade de fórmulas que eu tenho para poder usar. E tenho também hoje anticoncepcionais de longa duração, que são só progestogênios. Que é um DIU especial que você usa, que é um injetável. Tá? Temos anéis vaginais, temos injetável. Então, abre uma gama muito grande.
E a gente, mais ou menos, na anamnese, que é aquela conversa inicial que você tem, você conversando relacionado à família, relacionado a ela e tudo mais, você consegue ter um norte. O ideal hoje é sempre começar com a mais baixa dose possível. Certo. Que você faça o efeito de anticoncepção e não tenha tanto escape menstrual, tanta manchinha, tanto spot. Para ter uma adaptação Perfeito. primeiro. Ou seja, há primeiro uma análise, é importante ter a consulta para ver o que se adapta a cada mulher. E uma coisa importante, desculpe, anticoncepcional, pelo menos 3 ciclos, para ver se adapta ou não. Ah, então algumas tomam durante o mês, tem algumas reações e já... Já para, às vezes menos de um mês. É normal ter reação? Algumas sim. É? A grande maioria não, mas algumas tem. Não, então. Estão chegando perguntas para nós, a questão a retirada do útero. Opa! A partir de que idade tem que pensar? As mulheres pensam na questão, acho que agora, da prevenção, né? Gisele, vou dizer uma coisa para você. Eu já tirei útero de mocinha de 25 anos de idade e de senhoras bem mais velhas, né? Depende muito da indicação. Eu sempre falo, cada cirurgia é uma cirurgia. Não existe cirurgia em geral, existe uma cirurgia que é aquela paciente específica. Então, você vai trabalhar com ela e vai conversar com ela. Eu sempre brinco, paciente que já tem prole definida, que está bem, que está tranquila, ela vai chegar para você e dizer, doutor, eu não aguento mais, não sabe para o senhor tirar meu útero? Ela que indica a cirurgia na maioria das vezes. Entendi. Assim, eu tenho dor, eu tenho sangramento, eu não aguento mais. Eu tenho um câncer inicial, por que eu vou ficar com esse útero? Não quero mais filho. Claro que existem outras situações, outros modos de tratar, mas a cirurgia realmente é definitiva. Óbvio que ela tem complicações, então tem que pôr na balança. Afeta a retirada do útero? Do ponto de vista sexual, do ponto de vista o quê? Eu acho que da saúde da mulher. Não. Se você retirar um útero doente, você está tirando uma coisa doente. Útero, a gente brinca, serve para ter menstruação, né? Serve para ter cólica, serve para ter filho. E serve para ter câncer também. Olha, brinco, pessoas vão mexer comigo. Né? Existe todo um lado emocional do outro, claro. Todo um lado, é considerado um dos chakras, inclusive. Então a gente tem que ver bem em quem você vai indicar. E eu sempre falo, quem indica a cirurgia é a paciente. Não estou falando de emergência, não estou falando de urgência. Claro, com certeza. Bom, tirando todos esses probleminhas à parte, vamos perguntar aqui para a doutora Rose, como as mulheres hoje costumam dividir essa rotina, né, pessoal e profissional? Você falou até de um questionamento que as mulheres falam da relação pessoal mesmo, né, que está afetando a vida da mulher hoje. Sim, o que acontece assim, após o nascimento dos filhos, normalmente num casal, começa a existir uma outra rotina, né? A dedicação aos filhos, e hoje em dia a maioria das mulheres trabalham, então elas têm uma rotina de trabalho e em casa chegando os filhos e às vezes acabam deixando de lado a rotina do casal, em decorrência toda essa sobrecarga, né? Daí a necessidade do esposo participar mais da rotina, né? Tanto dos filhos como da casa, para justamente propiciar que os dois tenham um tempo em comum. Né, busquem esse momento. O doutor estava tocando nesse assunto da retirada do útero. Eu tenho muitos pacientes, como eu falei, da oncologia, e ainda existe alguns preconceitos com relação à retirada do útero, mesmo a pessoa estando numa situação que seria muito melhor a retirada. Né? Existe um termo que eu ainda ouço, um pessoal mais simples, de ficar oca, de perder completamente a possibilidade de ter um relacionamento sexual. A feminilidade. Sim, sim. Então ainda existe esse tipo de preconceito, né? Então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado pelo médico, toda a equipe que está trabalhando com essa paciente. Esclarecido, né? Sim, com certeza. Doutor, está chegando bastante perguntas aqui para nós. Ó, a Angélica Lubas, ela fala o seguinte: minha mãe teve endometriose e graças a isso todos os médicos que eu fui me indicaram tomar anticoncepcional. Continuo como prevenção, inclusive um deles me indicou o uso do DIU Mirena. Eu tenho 22 anos. É válido colocar o DIU na minha idade? Gisele, eu além de ginecologia obstetrícia, eu faço endoscopia ginecológica, que é uma subespecialidade. Então eu mexo muito com laparoscopia relacionada à endometriose. Hoje em dia, inclusive, o DIU Mirena, ele é recomendado pela nossa Sociedade de Ginecologia Obstetrícia Brasileira, a FEBRASGO, para ser usado em adolescentes, para prevenção de gravidez fora de época,
Então não há problema algum de usar o Mirena. Claro, tem suas indicações. Mas se a mãe teve endometriose, a irmã teve endometriose, a chance dela ter é razoavelmente grande. E o que a gente tem que fazer hoje é deixar de fazer o diagnóstico tardio da endometriose. Certo. Não deixar essas moças menstruarem tanto. Né? Para que tenha o tratamento já antes. Até prevenção. É verdade. Doutor, estou perguntando a relação da depressão e tireoide. Tem alguma relação? Bom, essa semana nós estamos na Semana Mundial Internacional da Tireoide, né? Dia 25 de maio é o Dia Internacional da Tireoide, então acho que a pergunta vem bem a calhar nesse sentido. Tem relação, né? Na verdade, algumas doenças da tireoide podem ter como alguns sintomas que se confundem com sintomas de depressão, né? Então não é que aumente a chance de depressão, mas como o hormônio de tireoide é um hormônio que tem uma ação grande no sistema nervoso central e modula muito essa coisa do ânimo, da disposição, muitas vezes o paciente que tem a falta do hormônio de tireoide, ele pode ter sintomas de desânimo, de cansaço e se confundir com o diagnóstico de depressão, né? Por isso é importante procurar um especialista, né? Até para fazer essa avaliação. Como é feito o exame, doutor? O exame é muito simples. Na verdade, avaliar a função da tireoide é uma das coisas mais simples que tem. Basta que a gente faça um exame de sangue que se chama TSH. Esse exame, ele dá para você uma definição bastante clara, na grande maioria das situações, se a tireoide está ou não está funcionando bem, ou se ela está funcionando em excesso, ou se ela está trabalhando menos, funcionando menos. Perfeito. Aproveitando, até falando um pouquinho da depressão, perguntaram se tem relação a depressão com o anticoncepcional, doutor. Tem vários trabalhos que mostram que não há relação alguma. Geralmente essa paciente ela já vinha com um componente lá de trás e ela vai ter um start, alguma coisa que vai fazer ela geralmente ter depressão. Anticoncepção e depressão normalmente não estão associados juntos, não andam junto. Com exceção dos progestágenos isolados, esses podem fazer. Agora, a pílula combinada é difícil. Não tem relação. A Josiane Fontana pergunta o seguinte, perguntar aqui para o doutor Cléo. É comum as mulheres sofrerem com hipotiroidismo? Faz a mulher engordar? Eu acho que é uma preocupação bem geral, né? Muito boa essa pergunta. E, bom, a primeira parte, sim, é muito comum, né? Então, hipotireoidismo é uma doença comum. Existe uma estimativa de que mais ou menos 7%, até 10%, dependendo da faixa etária, pode ser acometida por hipotireoidismo, que é quando a tireoide trabalha menos, produz menos hormônio. Né? E essa doença é muito mais prevalente em mulheres do que em homens. Né? A partir de que idade, doutor? É bem menos comum na criança e na adolescência. Ela pode ocorrer, mas é menos comum. Então, a partir de 20, 30 anos, já existe um risco, né? Mas esse risco aumenta bastante após a menopausa. Então, você tem um aumento do risco durante toda a sua vida. Claro que o mais comum são as formas mais leves de hipotireoidismo, né? Que nem sempre precisam ser tratadas. Em algumas situações, a gente até acompanha e não trata. Mas mesmo as formas graves são relativamente comuns. Mais ou menos 1 a 2% da população podem ter a forma grave de hipotireoidismo, que é o hipotireoidismo clínico ou manifesto. Perfeito. Obrigada, doutor. Doutora Rosa, estão perguntando, a gente falou de relacionamento, né? Como o marido, o companheiro, pode ajudar e auxiliar no tratamento psicológico, no tratamento de saúde? Hoje, muitas mulheres estão passando por este momento, né? E como é que o companheiro pode ajudar nessa situação? Eu acho que é participação mesmo, né? O estar junto, o acompanhar, o se interessar por essa pessoa, né? O compartilhar o dia a dia. Então, eu sempre, normalmente, quando a gente faz um atendimento, como eu disse, no hospital a gente tem um acesso maior à família, diferente do consultório em que a mulher procura. No caso do hospital, não. A gente tenta trazê-lo para junto, justamente como facilitador em todo o processo. Né? Então, a participação deles é muito importante. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Deixa eu aproveitar e conversar agora com o doutor Marcelo. A Giovana Ferreira fala o seguinte: eu fiz laqueadura e me deu aderência no útero e me dói muito. O que fazer sobre isso? A aderência é comum após alguns procedimentos cirúrgicos. E a laqueadura, dependendo da época que você faz, realmente se pode fazer com que o coto da trompa, da tuba, grude em útero, grude no anexo, grude do lado direito e do lado esquerdo. Normalmente você resolve isso com laparoscopia, liberando a aderência. Entendi. Puxando a sardinha para minha brasa. Tá certo. Mais uma pergunta aqui, doutor, da Carla Machado, sobre ovário policístico. A minha filha tem 15 anos, toma remédio, mas o médico disse que não tem cura. É isso mesmo? Essa pergunta foi interessante.
Quando você vê uma menina que entra no menacme, até ela chegar nos seus 17, 18 anos de idade, se você fizer ecografia em todas essas meninas, todas praticamente, vai aparecer um ovário morfologicamente parecido com um ovário micropolicístico. O ovário tenta ovular e vai formando uma espécie de umas amorinhas, e você olha aquela ecografia, geralmente a moça não tem vida sexual, você olha a ecografia por cima, e você dá a impressão de ver um ovário típico micropolicístico. E ela vai ter irregularidade menstrual nessa fase por 2 a 3 anos. É normal. Normal, e às vezes coloca um coitadinho de um carimbo nessa menina com 15 anos de idade, e ela vai levar para a vida inteira isso. Então isso é uma coisa muito interessante da gente conversar. Tratamento anticoncepcional para regular a menstruação ou não fazer nada até os 17 anos de idade. Aguardar esse período, Sim, né? deixa o organismo crescer, deixa ela amadurecer. A gravidez ajuda ou não? Porque algumas mulheres perguntam... Tem uma outra pergunta interessante. Há muitas pacientes falam, coitados namorados, ela diz, eu tenho ovário policístico e não vou engravidar. Vírgula. Ela não sabe quando ela vai ovular, mas que ela vai ovular de vez em quando, ela vai. E nessa dela ovular, ela vai engravidar. Então eu sempre brinco que está cheio de ovário policístico caminhando por aí. Então aquelas histórias, porque ela vai fazer regularidade menstrual, mas ela vai, assim, talvez ela tenha uma dificuldade para engravidar. Certo. Posso fazer? Tratar. Claro, por favor. Ovário? Não, é que essa questão que o Tornicola comentou é bem importante, porque, né, o ovário policístico não é apenas, né, o ovário com múltiplos cistos, né? É uma síndrome, né, que a gente classifica e tem alguns critérios para fazer esse diagnóstico, né? Então, além da questão morfológica do ovário, tem a questão do excesso dos hormônios masculinos e tem a questão da anovulação, né, que o Dr. Nicola também falou. Então, precisam ter esses critérios para que você faça o diagnóstico. E isso não deve ser feito logo depois da menarca, que é a primeira menstruação, exatamente por isso. Então, isso tem que ser feito mais à frente, né? Então, essas mulheres, elas têm alguns outros problemas, como excesso de peso, como tendência para diabetes, né? E o tratamento é um tratamento complexo, é um tratamento que vai junto dessa questão da pílula anticoncepcional, que o Dr. Nicola comentou, mas também de controlar estilo de vida, de fazer com que ela perca peso, com que ela mude hábito alimentar, né? Controle do risco do que ela tem para diabetes. Então, é um tratamento bastante complexo dessas mulheres com ovário policístico, né? Com síndrome dos ovários policísticos. Você falou de uma questão muito importante, a questão da qualidade de vida, ou seja, o que é ter qualidade de vida? Eu quero a opinião de vocês aqui. Deixa eu começar com o Dr. Marcelo. Daí a gente vai acabar caindo na definição de saúde, né? Que é o bem-estar físico, emocional, espiritual e social. Eu acho que se você conseguir chegar a um equilíbrio parecido com isso, um pouquinho de cada lado, você vai se sentir melhor. E eu acho que o amor ao próximo, não tem coisa melhor do que isso, você para se sentir bem. Bom, a doutora Rose talvez possa nos ajudar um pouquinho mais, né? As mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade de equilibrar tudo isso? Eu, pelo contrário, eu acho que as mulheres têm mais facilidade de equilibrar, sim. Eu acho bastante. Eu acho que a grande maioria das mulheres conseguem lidar com várias rotinas, várias responsabilidades, muito mais, né? Não que os homens não tenham competência para isso, mas eu acho que é alguma coisa que vem há muito tempo, né? Onde as mulheres acabam tendo uma responsabilidade maior e elas acabam se adaptando a isso. O que não pode é realmente o descuido com elas próprias, né? Que elas acabam se dedicando muito mais à rotina de trabalho, à parte profissional e acabam deixando de ter os cuidados básicos, né? Uma atividade física, lazer, né? Hoje em dia se fala a noite dos meninos, né? Os meninos saem com os amigos e dificilmente a gente vê as mulheres fazendo isso. A noite das meninas. A noite dos meninos, elas aproveitam para cuidar das crianças, ou então fazer alguma coisa na casa. Então, tudo isso é muito importante, né? A mulher ter esse momento também. Não podemos levar para o lado do egoísmo, né? Porque fala assim, não sou egoísta em ter um momento para mim, mas sim em me proporcionar bons momentos de qualidade, onde eu possa descontrair um pouquinho, sair daquela rotina para ter mais qualidade. Eu acho assim muito gostoso. Num relacionamento, eu falo isso porque em casa tem o dia do meu esposo sair com os amigos de quinta-feira. Eu acho ótimo quando ele sai. Eu posso fazer algumas coisas onde eu não tenha ninguém me chamando. Já é uma vantagem, né? Com certeza. É um dia sem ouvir alguém me chamando, né? Então, eu acho muito bom. Só que a gente, sem perceber, a gente não se permite a isso. Você ocupa rapidamente esse espaço,
com alguma atividade tua de casa, uma leitura, alguma coisa que você queira fazer. Então é muito importante para a mulher ter esse tempo, ter esse olhar para ela. Né? Eu brinco muito com as minhas pacientes da oncologia, né, que passa por um processo bem doloroso, né? Aquele dia de acordar todo dia de manhã, se olhar no espelho, se achar bonita, sim, meio amassada hoje, mas eu sou bonita, né? E se cuidar um pouquinho mais, né? Então é muito importante. Muito bom. Bom, vamos então, já falando em qualidade de vida, vamos aproveitar e entrar um pouquinho na semana especial, né, da tireoide aí, para falar do mitos e verdades sobre esse assunto. Tem bastante perguntas chegando para a gente, para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais. As principais dúvidas é se realmente a tireoide pode fazer engordar. Acho que talvez essa seja a principal. Deve vir uma enxurrada de perguntas em relação Como a os isso. pacientes né? querem que dê o exame alterado? Querem, as pacientes Exato. chegam no consultório perguntando se está alterada a tireoide. Não é tireoide, doutor, porque daí talvez fosse mais fácil desculpa. resolver isso. Eu acho que os mitos acontecem quando tem um fundinho de verdade sempre, né? Então, nesse caso, existe sim, porque o hormônio tireoidiano, ele modula o metabolismo, né? Ele faz com que o corpo gaste mais energia. Tanto é que os pacientes que têm excesso de hormônio perdem peso. Então, faria sentido que quando a pessoa tem hipotireoidismo ou falta hormônio, que ela ganhe peso. Isso, na teoria, é verdade. Na prática, isso não é tão relevante. Então, é claro que o hipotireoidismo, a falta do hormônio, vai influenciar e pode até provocar um ganho de peso, mas um ganho leve de peso, 2, 3 quilos, associado à retenção hídrica, à diminuição do gasto energético. Mas nunca vai acontecer um ganho de peso grande, 10, 15, 20 quilos, por causa de um hipotireoidismo, né? Geralmente essas situações são multifatoriais, elas têm a ver com erro alimentar, com falta de exercício, com genética, com outras questões que acabam fazendo com que a pessoa ganhe peso. E às vezes a tireoide está ali junto, mas ela não é o fator mais importante, né? Então isso é um pouco de um mito, não é tão verdadeiro. Tem algum fator relevante que pode alterar a tireoide? Fator relevante, veja, a doença principal da tireoide, que é o hipotireoidismo, ela é causada por um processo do sistema imune. Então, é como se o teu corpo agredisse a própria tireoide e atacasse e destruísse a glândula. Sim. Esse processo, ele tem uma base genética, uma tendência familiar, tem uma questão relacionada a algum gatilho durante a vida, né, como algumas doenças, né? Às vezes é um trauma emocional, uma questão física, um medicamento que pode ter feito com que desencadeasse o processo. E uma outra questão importante para a tireoide é o iodo, porque ela usa o iodo para fabricar o hormônio. Então, a quantidade de iodo na dieta tem que ser adequada, mas isso aqui no Brasil, felizmente, a gente tem uma suplementação de iodo no sal de cozinha. Então, a gente considera que o Brasil não tem um problema grave relacionado à deficiência de iodo. Talvez esses sejam os dois fatores mais importantes. A questão de pele, cabelo, unhas, pode afetar a tireoide? Sem diretamente? Dúvida. Sem dúvida, o hormônio tireoidiano, ele afeta... Ele não é fundamental nesses processos, mas ele dá um gás, ele faz com que esses processos funcionem melhor. Então, a pele vai funcionar melhor, o cabelo vai crescer melhor. Então, quando falta o hormônio, ou mesmo quando ele está em excesso, você pode ter queda de cabelo, pode ter fragilidade das unhas, né? Pode ter pele mais seca. Ou, ao contrário, no hipertireoidismo, uma pele mais úmida, né, e pegajosa, sudorese. Então, ele afeta diretamente esses órgãos. Né? E por que afeta mais as mulheres? Então, isso é uma pergunta boa que não tem uma resposta, né? Então é assim, provavelmente existe uma questão hormonal, uma questão do estrogênio mesmo, né? Interferindo com isso, do hormônio feminino, né? Tanto é que depois do climatério, da menopausa, essa correlação homem-mulher fica mais parecida, né? Depois que a mulher diminui a secreção do hormônio, a prevalência das doenças de tireoide ficam quase iguais entre homens e mulheres, então tem uma questão hormonal, mas não tem uma definição de por que as mulheres têm mais doença da tireoide, uma definição exata. Eu acho que é pela quantidade de atividades. Pode ser que sim. Acaba desenvolvendo algumas coisas a mais. Bom, vamos aproveitar e conversar um pouquinho mais com o doutor Marcelo, doutor Nicola. Tomar anticoncepcional por muito tempo dificulta a mulher engravidar? Esse é um dos grandes mitos. Você falou em mitos e verdades. É mais do que provado que não interfere na chance dela engravidar ou não. Sim. O que ela pode fazer, inclusive usando o anticoncepcional, na maioria das vezes, é ela ter até uma proteção desse ovário, uma proteção de endometriose, uma proteção de ovário policístico, e depois engravidar.
ponto. Não é porque ela tomou 15 anos de hormônio, que ela está com 20, ela está com 35 agora. Espera aí, que ela economizou esses óvulos que ela não ovulou. Não, esses óvulos estão envelhecendo junto com ela. E aquela história, o ovário parece ter uma chave dentro dele, que com 35 ele dá um sinal amarelinho, com 37 quase vermelho, e com 40 para frente ele dá um sinal vermelho para a chance de engravidar. Então tem muito a ver com isso. A pílula até ajuda, em outras palavras. Auxilia. Não é que não seja tratamento, mas auxilia em alguns casos. Prevenção. Aproveitando mais perguntas aqui, olha, a Célia, ela fala o seguinte: eu tenho mioma no útero e já estou na menopausa. Engordei muito na barriga, faço dietas, mas não consigo emagrecer. Eu quero saber se o mioma tem alguma coisa a ver com isso. Olha, para um mioma, do ponto de vista clínico aparecer, ele tem que ser um mioma muito grande. E mioma em menopausa, normalmente a gente não mexe, não opera, só se for um mioma que esteja assim incomodando. Miomas de 1 quilo, 2 quilos, que a gente já operou mais de um caso, e que ela vai ter uma compressão na bexiga, uma compressão no intestino. Então essa moça tem indicação de fazer uma cirurgia de retirada do útero nessa hora. Agora, não tem muito a ver, não. Aí nós vamos entrar na história dos 50 anos do metabolismo, da parada de exercício, mudança de hábito de vida e por aí vai. É natural, então, com a idade, o metabolismo da mulher mudar? Com certeza. E foi isso que o Cléo comentou agora. A idade não adianta, né? A doutora Rosa deve receber bastante queixas também dentro do consultório. É muito difícil, né? Muitas vezes a mulher, ela passa um tempo, quando é mais jovem, numa rotina tão grande, e depois que ela se depara com esse tempo que ela não se cuidou, né? Então, o ganho de peso é uma coisa que vem naturalmente, a gente sabe que tem uma incidência muito grande, né? Não precisa ser um ganho excessivo, mas um ganho de peso, a falta de rotina de exercícios físicos, então depois a gente quer correr atrás de alguma coisa que a gente perdeu. Então, assim, tem coisas que a gente consegue recuperar, algumas coisas que não. Então, é se amar como nós somos. Sim. Né? A gente tenta sempre melhorar um pouquinho mais, mas eu acho que a gente tem que se gostar. Com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, já que você atende bastante as mulheres no consultório, a transição de menina para mulher. Como a gente pode ajudar nós mães, né, as nossas filhas, nessa transição, doutora? Eu acredito muito que a mãe, no caso, ela caminha ao lado, né? Mas ela tem que permitir a vivência dessa filha, as descobertas dela, esse amadurecimento, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que ter um relacionamento de muita amizade com a filha, para a gente estar ao lado dela, para tirar dúvidas, para conversar, né? Mas não tem como uma mãe viver pela filha, né? Tentar adivinhar o que essa filha vai passar, né? Então, assim, é permitir que ela amadureça com acertos e erros, né? Com certeza, e a gente não quer que os nossos filhos sofram, né? Sim, sim. Então, o que você pode fazer? Você está caminhando ao lado, mas é necessário essa descoberta e essas escolhas de cada um, né? O que é bom para mim pode ser completamente oposto ao que você busca, né? Com certeza. Deixa eu aproveitar que tem mais perguntas aqui para o endocrinologista sobre o uso de hormônios tiroidianos. Já me falaram que são utilizados para emagrecimento. É indicado? Há riscos? Na verdade, não existe nenhuma indicação, né, de se usar hormônio de tireoide para emagrecimento. Apesar do excesso do hormônio de tireoide causar uma perda de peso, mas daí é por doença, né? Então, acho que a gente não pode tratar um problema de saúde provocando uma outra doença. Isso não faz o menor sentido. E uma coisa interessante da perda de peso provocada pelo hormônio de tireoide é que ela é muito mais da massa magra, da massa muscular, do que da massa gorda, da gordura, né? Então, é ruim para o paciente emagrecer tomando hormônio tireoidiano, né? Ele vai ficar com menos músculo. E na hora que ele recuperar peso, ele vai recuperar tudo em gordura. Então, a recuperação vai fazer com que ele fique com mais obesidade do que o que ele tinha antes, né? Então, acho que tem 2 motivos claros para não usar. O primeiro é que atrapalha na sequência e o segundo é que você está provocando um excesso de hormônio tireoide, que é uma doença grave. O hipertireoidismo é uma doença bastante grave, né? Então, totalmente proscrito, não deve ser feito. Aproveitando que ela falou em questão hormonal, existe os suplementos agora que o pessoal está tomando, praticando atividade física. É perigoso? É bom ter esse acompanhamento? Tem muita gente tomando aí sem saber o que está tomando. Então, acho que em suplemento é bom falar em 2 questões. A primeira é assim, é suplemento alimentar, ele está suplementando a dieta
com proteína, carboidrato, com algumas fibras, com essa questão nutricional, eu acho que isso a pessoa pode receber uma orientação de uma nutricionista, né? Porque ela está treinando para uma maratona, fazendo um triatlon. Muitas vezes há necessidade de suplementar a dieta, porque o treinamento é muito rigoroso, é muito intenso, e o que ela consome da alimentação não vai ser suficiente para poder repor todo o desgaste. A outra questão é a suplementação hormonal, tá? Então, isso não deve ser feito, né? Então, você não deve usar hormônio de crescimento, não deve usar testosterona, não deve usar glicocorticoide, nenhum hormônio a mais do que aquilo que você precisa. Então, uma coisa é você ter doença, ter deficiência desses hormônios, ter problema na hipófise, na tireoide, na suprarrenal, em outras glândulas e precisar fazer essas reposições. É óbvio, daí tem que fazer. Agora, você suplementar para ter uma melhora física, isso é como se fosse um doping, né? Então, isso não tem vantagem. Isso pode trazer até um malefício do excesso desses hormônios, né? Então, acho que tem que separar essas duas questões, do que é uma suplementação hormonal, do que é uma suplementação nutricional em relação à atividade física. Perfeito. Né? Aproveitando a questão da reposição hormonal, doutor, a partir de que idade a mulher pode se preocupar? A partir do momento que ela tiver sintoma. Quais são os principais pode sintomas? Pode ser dos 45, com menopausa precoce, até os 55. Reposição hormonal é igual sintoma. De cada 10 mulheres que entram na menopausa, 2 ou 3 vão precisar repor. A maioria, fazendo hábito de vida e mudando, não precisa. Principais sintomas: fogacho, aquele calorão em excesso, que ela acorda à noite, ela sua, ela joga a coberta fora, o marido briga com ela, aquela coisa arada lá, e secura vaginal. A pele também é um fator, cognitivo é outro fator. Então, você sabendo usar o hormônio na hora certa, na paciente certa, é muito interessante. Muito interessante. E é uma questão bem importante, até na questão, falando das mulheres que estão passando por um câncer, que talvez não possa até passar por um tratamento hormonal, né? Fazer essa reposição, porque pode realmente agravar a doença, né? Então, a doutora Rosa atende bastante a questão, né, claro, são os desabafos, mas elas acabam tendo esses sintomas sem poder fazer a reposição. Sim, elas têm que buscar no médico, né, que faz o acompanhamento, que ele possa estar orientando da melhor forma. Normalmente, quando a pessoa tem câncer de mama, câncer de ovário, ela não pode tomar nada que possa estar gerando algum aumento hormonal, né? Então, de alguma forma, tem que buscar um bem-estar, vamos dizer assim, alguma melhora nessa qualidade de vida, mas sem fazer uso de hormônios. Por isso o acompanhamento, né? Ponto. As pacientes oncológicas, a maioria dos cânceres tem um componente hormonal. Está mudando um pouco isso hoje, até em relação à mama, que estão vendo vários subtipos de câncer relacionado a painel imunohistoquímico, então está mudando algumas coisas. Mas assim, câncer é igual ao não uso de hormônio. Você tem algumas outras situações que você, por exemplo, uma secura vaginal. Hoje nós temos uma coisa chamada hidratantes vaginais. Não é nem lubrificante. Hidratante, ela usa 2 vezes por semana e volta a umidade que ela tinha antes. Até as moças na menopausa, mais para frente, que não querem usar um creme vaginal de hormônio, pode usar um hidratante vaginal. Tem alguns antidepressivos, né, que você usa também, que ajuda a tratar o fogacho relativamente bem. Existe a isoflavona, algumas coisas naturais também, que também dão resultado. Aí é questão de sentar e conversar. Certo, sentar e conversar. E falando em sentar e conversar, vamos falar um pouquinho dos tabus hoje, que as mulheres ainda enfrentam, né, Ana? Eu acho que dentro com um tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, digamos, elas acabam levando ainda muito ali dentro do consultório, doutora? Ainda muitas mulheres têm muita dificuldade no parte da relação homem-mulher, ainda se mantém muita coisa, né? Com relação a ensinar o outro como lhe dá prazer, né? Então, a sensação de que ela sabe como que ela soube isso, como é que ela aprendeu isso. Então, as mulheres ainda têm essa dificuldade de buscar. Você vê, a gente trabalha desde pessoas jovens até senhoras que nunca obtiveram prazer numa relação, né? E que nunca falaram ao companheiro, ou ele também nunca quis ouvi-las. Né? As mulheres ainda têm essa dificuldade. Sim, com certeza, de se colocar, se expor, de se conhecer. Porque eu acho sempre que para o outro poder te agradar, você tem que se conhecer também. Certo. Né? Então, a mulher tem que saber o que é bom para ela, porque ela auxilia o outro a conhecê-la melhor. E como é que ela pode fazer isso? Ela pode mudar a vida dela, doutora? A gente
Eu acho que conversando, eu acho a melhor forma possível, né? De você ter um pouco de abertura, buscar essa abertura com o seu parceiro, marido, namorado, tentar, num momento de intimidade, você ajudá-lo a te dar prazer. Né? E você pode fazer isso de uma forma sutil, delicada, você levar a pessoa a conseguir te ajudar. Né? Porque a gente vê muitas mulheres passarem uma vida toda sem realmente nem conhecer o seu próprio corpo. Entendi. E acabam passando, né? E acaba falando dentro de um consultório, revelando ali. Enfim, é triste porque ela às vezes deixa de viver, né, doutora? Aproveitando aqui, se tem alguma relação a questão da libido com o hormônio, doutora? Tem relação, sim. Né? Então, as alterações hormonais podem afetar a libido, né? De várias formas, né? Então, assim, desde lá, a gente tem uma glândula que fica aqui nessa região do crânio, que chama hipófise, que controla as outras glândulas. Por exemplo, existe uma doença que causa aumento de um hormônio que é a prolactina, e esse hormônio, quando está elevado, altera a libido, por exemplo. As disfunções tireoidianas também podem afetar a libido, né? E a mulher, quando ela entra na menopausa, que deixa de produzir o hormônio ovariano, mas também tem outras, não só o hormônio feminino, mas o ovário também produz alguns hormônios masculinos, né? E essa alteração, essa queda da produção hormonal também pode provocar uma alteração de libido. Só que libido é uma coisa muito complexa de avaliar, né? Então, às vezes tem relação com a questão hormonal, às vezes não tem relação com a questão hormonal. Uma questão emocional. Então é muito complexo isso, não é apenas uma coisa que vai determinar a libido feminina, né? São muitas coisas juntas. Ou seja, a mulher é bem complexa, né, doutora Rose? Vamos com o doutor Marcelo ali, tá se divertindo hoje aqui, né, doutor Marcelo? Ó, chegou uma pergunta da Daiane, vou atender a Daiane Coleri. Ela fala o seguinte: tenho policísticos nos ovários, mas de um tempinho para cá estou com a minha menstruação com um fluxo maior e com cólicas. Como já tenho 3 filhos, posso tirar meu útero para evitar possíveis doenças, pois na família já teve caso de câncer e tenho medo. Ela é um caso... Qual a idade dela? Ela não diz a idade dela aqui, mas ela já teve 3 filhos. Aquele caso que eu comentei agora há pouco, se ela realmente está com dor, com sangramento alterado, aumentado, além da policistose ovariana, ela deve ter uma doença comum entre os 40 e 50 anos, que é a adenomiose, que é a endometriose da musculatura do útero. E se você pegar 10 mulheres e fizer ecografia, ultrassom transvaginal, entre 40 e 50 anos, 5 vão ter miomas. Só que dessas, 20% vai ter sintoma, nem isso. Então, mioma não é igual cirurgia, sempre brigo. Você vai operar mioma que tiver sintoma, senão você não opera. E ela tem que ver o caso dela, mas é um caso que realmente dá para sentar e conversar também, como eu falei. Analisar, uma vez, né? Analisar, claro. Olha, tem um caso aqui da Carla Machado, ela fala o seguinte: ela retirou o útero há 1 ano e ela sente dores no seio. É normal, ela já fez exame, mas não tem nenhuma alteração. O que acontece a partir do momento que a paciente tira o útero? Ela esquece que ela menstruava, na maioria das vezes. Ela fica tão tranquila, ela fala assim: doutor, por que eu não tirei esse útero antes? Só que ela tem o ovário funcionando. E sempre, como você falou em feminilidade lá para trás. Quem dá a feminilidade para a mulher, quem deixa ela fêmea, ela bonita, ela receptiva, é o ovário. Certo. E você só vai tirar o ovário de pacientes do ponto de vista necessário. Inclusive, paciente que você opera na pós-menopausa, você conserva o ovário, porque ele comentou que o ovário ainda produz alguns hormônios importantes na pós-menopausa. Entendeu? Então, ela vai ter essa feminilidade por causa do ovário dela. Então, ela tem a TPM, na maioria das vezes, a dor mamária pela TPM que ela teria e pelo aumento da prolactina na segunda fase do ciclo, da progesterona. Na maioria das vezes é isso. Existem medicamentos que podem auxiliar? Tem diuréticos leves, um toque apertado, exercício, uma coisa que produz endorfina e melhora muito. Atividade física, uma boa alimentação, né? Eu acho que manter aquele equilíbrio, né, doutor? Acho que são um dos pontos. A gente fala um pouquinho hoje aqui da saúde da mulher. Quero agradecer aos nossos convidados. Doutor Cléo Taviani, endocrinologista. Muito obrigada, doutor. Obrigado, seja sempre vocês. Bem-vindo. Também o doutor Marcelo Nicola. Seja bem-vindo sempre. Obrigada. E a psicóloga Rose Benedetti. Obrigada aqui pela participação de vocês hoje. O Massa News Live se encerra por aqui. E vocês podem acompanhando aí no site, que logo, logo tem mais para vocês. Até mais. Tchau, tchau.